Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Tem 3 grandes perfis de narcisistas. O comunal eu já expliquei, e agora eu vou entrar no grandioso e no narcisista dito oculto ou vulnerável. Como é que são esses narcisistas? O grandioso é um narcisista cuja experiência emocional de si mesma é eu sou incrível. Então é isso que ele sente dentro de si. São poucos momentos que ele sente o eu sou um lixo. Esse cara que sente eu sou incrível, ele é chamado de narcisista clássico, ok? Ou grandioso. Esse tem sucesso na sociedade. Porque ele não só se acha incrível, como ele não tem empatia. Então, onde quer que ele vá, ele esmaga todo mundo e consegue o que ele quer. E nós temos uma sociedade que aplaude esse perfil. Então, todo mundo fica, você é incrível mesmo. E eles montam empresas, eles são líderes religiosos, eles são líderes de países, eles são líderes de tudo que é tipo de coisa. Porque eles têm confiança para construir coisas reais e ter conquistas. O outro tipo de narcisista, o narcisista oculto ou vulnerável, a experiência emocional dele é eu sou um lixo. Então, quando ele fala tipo, não, você é um lixo, ele não tá falando isso porque ele se acha o maioral, é porque ele se acha um lixo. Então ele quer que você se sinta um lixo. Então a experiência emocional do narcisista grandioso é de confiança. A experiência emocional do narcisista vulnerável é que eu sou um lixo, então eu tenho que sair machucando todo mundo pra sentir um pouco de poder. O vulnerável não consegue conquistas. Mas o grandioso, ele também não tá tentando esconder dele essa vulnerabilidade? Sim. Mas, mais uma vez, por que uma pessoa vai ter qualquer motivação de mudar qualquer coisa quando toda a sociedade aplaude ele? Sim. E ele tem conquistas concretas. Uhum. Mas ele tá partindo do mesmo ponto do outro lado vulnerável, né? Sim. Mas o que determina como é que o cara vai pegar pra si esse narcisismo? Se ele vai ir pro lado mais ativo ou pro lado mais passivo, digamos assim? Do cara que fica mais se achando um lixo e tal. Bom, a gente não consegue falar com certeza. Essa criança que passa por X, Y, Z vai ser isso. E a criança que passa por aquilo outro vai ser aquilo. Por quê? Porque cada psique, a gente não nasce uma tábula rasa, isso é mentira. A gente nasce com predisposições. Então, uma característica que o narcisista grandioso tem, e algumas pesquisas mostram que isso pode ser genético, é a extroversão. Então, o grandioso parece, e essas pesquisas podem se contradizer no futuro, tá? Mas parece que ele já nasce uma pessoa externamente orientada. Então, ele já é pra frente, ele já parte pra cima. E parece que quem se torna um narcisista vulnerável, ele tem uma característica de introversão. E nós sabemos que pessoas introvertidas que pensam demais têm maior tendência à depressão, à ansiedade e a experimentar estados emocionais pesados. Então parece que tem essa coisa de que o vulnerável já nasce mais muito pensando, muito ruminante, e ele não consegue sair da dor interna dele, entendeu? Agora eu vou te falar uma coisa que eu percebo, e não tem pesquisa sobre isso, é simplesmente algo que eu percebo no grupo, de lidar com milhares de pessoas, né, que são filhas e filhos de narcisistas. Eu percebo muitas vezes que o bode expiatório, a criança que foi o bode expiatório, quando se torna narcisista, parece que costuma ser mais o narcisista vulnerável. E a criança dourada, parece que quando se torna narcisista é mais o grandioso. E isso pode ter a ver com o fato de que a criança dourada era aplaudida dentro de casa. Sim. Né? E de fato tinha boas notas, cantava bem, era bailarina. Então já estava ocupando esse local de proeminência. Falta saber se essa criança já nasceu extrovertida e por isso ela foi escolhida para ser a criança dourada, né? E o bode expiatório que sempre foi um lixo, você é lixo. Aí ele tem percepção de que ele é um lixo, não que ele seja, gente. Nenhum bode expiatório é um lixo, mas a pessoa começa a acreditar que é. E aí parte do se eu sou um lixo, eu vou machucar os outros. E vai pro lado do vulnerável, né? Porque já se sente um lixo, o outro não se sente um lixo. Só é sem noção e desrespeitoso. Às vezes a pessoa, ela se sente um lixo depois de grande e ela nem entende por quê. Ela só se sente e sente muita culpa, né? Pode ser por causa disso. Pode ser por causa disso. Dificilmente as pessoas entendem por quê. E mesmo eu explicando, não, mas quando você era criança, você teve essa experiência, aquela outra... Vai parecer balela durante muito tempo. Sim. Sabe? Vai parecer muito, até parece, ai, que criança interna o quê? Ai, que criação o quê? Ai, essa Tariana só quer que eu fique culpando meus pais. Não, gente, a pesquisa mostra, e quando a gente faz o processo de realmente enxergar a nossa família, a gente consegue ver direitinho da onde vieram os nossos
os nossos hábitos e as nossas dores. E de forma geral está associado a você tentar receber o amor de alguém que você não conseguiu. Tem alguma. A gente falou sobre o aspecto sexual antes ali, a gente falou bem pouquinho, né? Tem algum estudo, nos teus atendimentos, tu entendeu algum padrão também sobre como é que uma família narcisista impacta na vida sexual? Acho que principalmente das mulheres. Não sei se é algo que destoa. Você tá tendo umas perguntas muito interessantes. Não sei se você fez pesquisa. Não, a gente faz. Então beleza, muito bem. Sim. Olha que interessante. A gente percebe que mães narcisistas costumam ser misóginas. Elas detestam mulheres. E elas detestam ser mulheres. E aí o que elas fazem? Elas projetam frequentemente o seu ódio contra o próprio estado de ser mulher e contra as próprias experiências de mulher dolorosas que elas passaram em cima da filha mulher. Então, como que isso aparece na família? A gente percebe que não só parece que quando tem um filho, ele é a criança dourada e as mulheres são os bodes expiatórios, então já mostra aí o ódio da mulher aí, né? Como também quando as filhas entram na fase da adolescência, a sexualidade da menina, quando ela começa a criar peito, corpo, começa a olhar parceiros amorosos, como que a mãe interpreta isso? Caraca, poxa, minha filha tá toda durinha, tô flácida. Vou chamar ela de puta pra ela não se sentir bem com o corpo. Poxa, minha filha quer namorar, mas se ela tiver uma outra pessoa na vida dela que não seja eu vou perdê-la. Vou falar que o namorado dela é lixo pra ela sentir culpa. Então as mães, elas com muita frequência caem em cima da sexualidade da filha para ela sentir vergonha e para ela se podar. Porque se você transa, você também tem outras pessoas na sua vida. E eu não quero que você tenha outras pessoas na sua vida. Fique quietinha em casa, sem nenhum relacionamento, fazendo o que eu quero, sentindo profunda vergonha de ser quem você é. Então, sim, a gente vê frequentemente um ataque à sexualidade da filha. E muitas dessas filhas ficam com profundas sequelas. Não conseguem gozar, ter profunda vergonha e culpa com relação ao corpo e não consegue destravar isso aí, porque se sente suja e culpada. E como é que isso impacta o homem? Ok. Às vezes, tem diferentes perfis, tá? Então, por exemplo, tem a mãe que ela vai querer que o homem seja, o filho homem seja o marido postiço dela. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai falar mal das namoradas do homem, ela vai fazer chantagem emocional quando ele vai sair para ver a namorada, e ela vai tratar o filho como se fosse o marido dela. Ela vai compartilhar as coisas íntimas, tudo que o marido escutaria, ela coloca o filho na posição de ser aquele papel. Então o filho vai percebendo de formas indiretas e diretas que ele não pode ter uma vida sexual, que ele não pode ter namoradas e que ele não pode casar, que ele é o marido da mãe. E aí a gente vê aquele caso daquele filho de 40, 50 anos de idade que nunca saiu de casa, em depressão, que é a muleta emocional da mãe. E vive casado com ela. E não consegue se desenvolver além disso. Né? E também tem outro caso do filho que se torna violento sexualmente com mulheres. Porque ele detesta mulheres. E quando a gente é narcisista, na verdade, a gente está buscando uma vingança contra o que os nossos pais nos fizeram. Então, se eu sou homem, minha mãe me tratava que nem lixo, e agora eu tenho uma mulher na minha frente, eu vou te estuprar. Entendeu? Porque eu te detesto e é tua culpa, tu é lixo. E eu não sei de onde que vem meu ódio contra você, mas eu sei que eu detesto mulher. Então tem esse perfil também. Vamos ver se tem questões aí. Questões interessantes. Inclusive eu tenho um relato aqui, um e-mail que eu recebi, depois eu vou ler pra tu dar uma analisada, tá? Vê se tem alguma questão interessante no grupo do Telegram aí. Beleza. Vamos lá. O Simão mandou aqui a questão dele. Existe alguma correlação com famílias cristãs e narcisismo? Creio que eu esteja no espectro 7. Meu pai é pastor e meu relacionamento com minha mãe é um pouco ruim. Eu sinto que ela é dependente emocionante de uma forma que eu não consigo suprir. Boa pergunta e olha que interessante, eu tenho muitas clientes que vieram do ambiente religioso. E eu perdi conta das histórias que eu ouvi de meu pai é pastor e ele é um narcisista. Ou minha mãe é não sei o que e ela é a sociopata. Então, tem até um canal
Ah, eu não lembro o nome do canal, gente, que é uma filha de narcisista que fala da questão religiosa. Mas é Lu Souza o nome dessa mulher que faz esse canal, e ela fala especificamente disso, de como o narcisismo se apresenta dentro da religião. Então é muito comum, até porque a gente tem dentro desse contexto os narcisistas comunais, não é? Vamos ver mais uma aqui? Rodrigo? Rodrigo, olá a todos. Gostaria de saber se o narcisismo é mais comum em homem ou mulheres. Homens ou mulheres? Olha que pergunta interessante. Olha, interessante que toda vez que eu vou pesquisar esse assunto e eu vou ver o trabalho de autores renomados, cada um fala uma coisa diferente. Então um autor renomado fala que não, homem é mais isso, e o outro autor fala, não, mulher é mais isso. O que eu posso te falar? Nós percebemos que culturalmente o narcisismo de homem e de mulher se apresenta de formas diferentes. Então, por exemplo, para a mulher existe um contexto histórico dela ter que se podar para se encaixar na posição de cuidadora do lar, né? Então ela poderia ser uma brilhante cientista, mas ela tinha que deixar isso morrer, porque não tinha espaço para mulher brilhante cientista. Então nós temos gerações de mulheres frustradas que elas não conseguiram ter poder pessoal. E aí muitas vezes o narcisismo delas cai em cima do local onde elas têm poder, que é o quê? Dentro de casa, em cima dos filhos. Só que para homens são estimulados desde cedo a irem para a rua, a serem agressivos, a estimular a própria masculinidade, a serem dominantes, a serem líderes de alguma coisa. Então, nós percebemos que o narcisismo em homens é aplaudido. Você não precisa ter transtorno de personalidade narcisista para ser um homem narcísico. Porque a maioria dos homens brasileiros acha que eles têm mais direitos do que mulher. E eu vou te dar um exemplo. Eu tive um namorado que eu ficava percebendo, nossa, esse cara me sabota muito. Eu demorei 2 anos pra perceber que ele me sabotava, sabe? E quando a gente tava terminando, ele falou, Tari, eu tenho uma confissão. Aí ele começou a chorar. Ele falou, Tari, eu nunca respeitei uma pessoa tanto quanto eu te respeito. Quando eu vi que você estava dando certo em tudo que você fazia, me lembrava que eu como homem não dei certo. Então eu sinto uma profunda inveja de você. Por que eu trouxe isso? Porque existe, infelizmente, no jeito que a gente cria os homens, essa ideia de que a mulher serve para te apoiar e que ela não pode ganhar mais dinheiro do que você, receber mais elogio do que você, ter mais sucesso, ter mais vida sexual do que você. Então, os homens são treinados a achar que mulher tem que ter menos mesmo. E que o local dela é como apoio, como apetrecho do ego masculino. Só que esse tipo de narcisismo masculino não é visto. Porque é o normal. Então, a gente fala tanto de mãe narcisista, mãe narcisista, mãe narcisista. Tem tanto pai narcisista quanto mãe narcisista. É que o narcisismo em homens é tido como um sinal de conquista. Quanto mais narcisista você for como homem, menos empatia você tem contra os macho beta. Quanto mais você for o alfa, mais você é aplaudido. Mas isso é narcisismo. Mas esse traço não atrai outras mulheres narcisistas? Quem é que tá gostando desse cara narcisista? Muito interessante. Quem tem transtorno de personalidade narcisista costuma ter relacionamentos com perfis bem específicos. Lembra que eu falei que qualquer pessoa cai na lábia de um narcisista? Mas só se você tem alguma predisposição para estar do lado de um narcisista, você fica com ele. Então, quem tem a predisposição para ter um relacionamento a longo prazo com um narcisista? Codependentes. Codependentes são pessoas que foram criadas por pais narcisistas, que aprenderam desde criancinha a não existirem e a cuidar de mamãe, cuidar de papai. Porque quando você tem uma mãe ou um pai narcisista, eles são psicologicamente muito, muito jovens. Eles têm idade, às vezes, de 2 anos, emocionalmente. Existe uma diferença entre idade biológica e idade mental. Então, mães e pais narcisistas não conseguem lidar com as necessidades das crianças e, frequentemente, a criança tem que ser a mãe da mãe. Então, quando você foi a mãe da sua mãe desde cedo, você forma uma personalidade onde você só existe cuidando de uma outra pessoa altamente infantil. E aí você chega na fase adulta codependente. Você só consegue se relacionar com alguém que te suga constantemente, que precisa que você cuide deles. E a sua identidade é cuidar dos outros e não satisfazer suas próprias necessidades. Isso se chama codependência. Já foram treinados para ficar do lado de narcisistas. Quem fica do lado de narcisista? Borderline. Borderline é um perfil de transtorno de personalidade. Pessoas que foram criadas por quem?
Narcisistas! Eles mandam no mundo, né? A gente Pois tá percebendo é. aqui. Então. E borderlines são pessoas com profunda desregulação emocional e incerteza de identidade. Elas não têm certeza de quem elas são, de qual é a sexualidade delas, quais são os valores dela, que tipo de amigo que elas querem ter, que tipo de carreira elas querem ter. Elas oscilam no senso de eu. E essas pessoas profundamente, elas têm um profundo medo de abandono. E narcisistas. E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí.